Shalom. Bem, então hoje nós vamos ter uma mensagem com o estudo O Resgate dos Goim e o Novo Nascimento através da morte e da ressurreição. Em Mateus 28, 19, Yeshua fala: Al-ken lehu va'asu et kol hagoim letalmidim verhat bilu otam bishem ha'av verhaben veruach hakodesh. Vão, portanto, e ensinem a todos os goim, a todos os gentios, e os imejam em nome do Pai, do Filho e de Ruach HaKodesh. É interessante que a missão de resgatar gentios, muitas vezes as pessoas acham que esse resgate dos gentios, isso foi uma inovação da Brit Hadashah, ou como se trouxesse algo diferente do judaísmo. Mas, na verdade, a missão de resgatar os gentios, ela é forte e patente, tanto no Tanar quanto na literatura rabínica. Por exemplo, nós já estudamos, mas é bom lembrar que a literatura rabínica fala que Avraham e Sará, os fundadores do povo de Israel, eles foram responsáveis por converter muitas pessoas a Hashem. Então, um dos principais objetivos do Eterno, quando estabeleceu a nação de Israel, sempre foi também o de resgatar gentios para que estes se convertessem e adorassem o único e verdadeiro Deus. É por isso que Yeshayahu, Isaías 49:6, fala que Israel recebeu um chamado de ser Or Lagoim, luz para os gentios. Yeshayahu 49:6, Hashem diz: sim, diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também eu te porei para luz das nações, luz dos gentios, para serdes a minha salvação até as extremidades da terra. Aqui Hashem está falando para Yeshayahu que Israel seria luz para os gentios e para ser um instrumento de salvação até as extremidades da terra, demonstrando que Israel tem uma missão de resgatar os gentios, retirando-os da idolatria, do politeísmo e da apostasia para Hashem. É interessante que o Talmud, em Pesachim 87b, fala claramente o seguinte: nossos sábios revelam a resposta para este mistério. Os judeus foram exilados entre os adoradores de ídolos apenas para coletar convertidos dentre eles. Então o Talmud está dizendo que Israel foi levado ao cativeiro babilônico, ao cativeiro assírio, e foi espalhado entre todas as nações da terra, o cativeiro egípcio. O objetivo de Hashem ao levar Israel para o exílio foi para que no exílio existissem judeus para quê? Para resgatar os gentios. Esse resgate do povo, esse resgate dos gentios pelo povo de Israel, isso está no DNA, está nas origens do povo de Israel. Por quê? Porque Abraão, ele era gentio, tanto é que a literatura rabínica até o chama de Avraham Hagoi, Abraão o gentio. Ele era gentio, ele era de origem pagã, isso diz o Talmud em Nedarim 31a, 32b, o Midrash Rabbah Shir Hashirim Rabbah 5:16. Vários Midrashim falam que Abraão era de origem pagã, mas ele se converteu ao Eterno, ele se tornou uma nova criatura, Beriah Hadashah, uma nova criatura, e por ter migrado de um estado gentílico para alguém que passa a servir ao Eterno, ele foi escolhido para ser o patriarca fundador do povo de Israel. Por isso que ele é chamado de Avraham Hagoi, Abraão o gentio. Ele deixa esse estado para se tornar Avraham Ha-Ivri, Abraão o hebreu. Só que Ivri vem do verbo avar, que significa cruzar, você passar de um lugar para outro. Então vejam só, no hebraico, Abraão Hagoi, Abraão o gentio, para Avraham Ha-Ivri, Abraão o hebreu é aquele que cruza. Cruza o quê?
Em um nível chato literal, dizem, ele saiu da terra da idolatria para a terra que o Eterno mostrou. Tudo bem. Mas a Hassidut explica que ele cruzou a barreira da iniquidade, do pecado, das trevas, ele cruzou para um outro lado. Então, o hebreu é aquele que cruza. Ele está em um mundo de idolatria, de apostasia e de iniquidade, mas ele recebe um chamado para sair dali e para cruzar para um mundo de luz, de Torá, de Hashem e de obediência a Hashem. Vejam só, o Midrash Rabbah 39:11, Bereshit Rabbah, diz assim, quando Abraão é chamado por Hashem em Bereshit, Gênesis 12:2, está escrito, não está escrito, eu te darei e nem eu te colocarei, mas sim eu farei de ti. Lembram, eu farei de ti uma grande nação. Não está escrito, eu te darei, nem eu te colocarei, mas sim eu te farei. Depois que Hashem fez de Abraão uma nova criatura, permitiu que ele fosse frutífero e se multiplicasse como uma grande nação. Então vejam só, a ideia de nascer de novo, a ideia de ser uma nova criatura, que o Rabbi do Shaul fala tanto na Brita Hadashah, que nós vamos ler hoje, o Midrash Rabbah fala que Abraão se tornou uma Beriá Hadashah, uma nova criatura. Então, o Midrash interpreta que o Eterno não disse, eu te darei e nem eu te colocarei, eu farei de ti. Eu farei de ti o quê? Eu farei de ti uma nova criatura. E você, como uma nova criatura, aí sim você vai ser frutífero e você vai multiplicar. Isso é interessante, a multiplicação da semente de Abraão tem como pressuposto a transformação pessoal dele, como uma nova criatura. Nós já estudamos, mas é bom repetir, que em Bereshit Gênesis, capítulo 2, verso 5, está escrito, Avram levou consigo a Sarai, a sua mulher, e a Lot, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E Hanefesh Asherasu, e as almas que fizeram em Harã. Literalmente o texto em hebraico diz Hanefesh Asherasu, as almas que fizeram. As Bíblias em português geralmente não traduzem assim, porque o texto hebraico está dizendo que Abraão fez almas. Ele e Sará, tá? A Su no plural. A Su é plural, fizeram. Abraão e Sara fizeram almas. Fica estranho traduzir isso em português. Abraão e Sara, eles fizeram almas. Como assim? Só que vejam só, os nossos rabinos, abençoado da memória, Rashi, Even Ezra, ele fala o seguinte, Abraão e Sara, eles fizeram almas porque eles converteram pessoas. E quando alguém sai de um estado de apostasia para servir a Hashem, essa pessoa se torna uma nova criatura. É como se ela tivesse sido feita de novo. Você está em um estado, você nasce de novo, você se converte. Eu daqui a pouco darei algumas referências no Talmud mais para frente, mas você é como se fosse um recém-nascido. Então, Rashi diz assim, as almas que eles fizeram, aqueles que eles, Abraão e Sará, introduziram sob as asas da Sheriná. Abraão convertia os homens e Sarai convertia as mulheres. Assim as escrituras atribuem a eles o mérito, como se eles houvessem feito. E Even Ezra diz a mesma coisa, que eles ensinaram os gentios a adorar o único Hashem, o único Deus. Então vejam só, desde a fundação do povo de Israel, por meio do patriarca Abraão, que era um goi, mas ele se tornou o primeiro israelita, o primeiro hebreu, o primeiro judeu, sempre existiu a ideia de que Israel necessitaria resgatar os gentios, retirando-os das trevas e transportando-os para a luz de Hashem e para a luz da Torá. Já que essa é a missão de Abraão, é a missão do povo de Israel, como eu citei Yeshayahu, Isaías, e Yeshua ele fala que os seus talmidim deveriam ser como Abraão, filhos de Abraão. Mateus 3:9.
E depois Yeshua em Mateus 28, 19 fala: vão e ensinem a todos os gentios. Ou seja, a ideia é: Israel deve resgatar os gentios, porque esse resgate começou com Abraão e o Mashiach ele vem potencializar isto. Então vejam, na Parashá Itró, nós trabalhamos com a mesma lógica. Itró, ele era um sacerdote pagão de Midian, Shemot, Êxodo 18:1, fala que ele era um sacerdote de Midian. E daí os rabinos falam, Hazal, um sacerdote pagão, porque Midian era um lugar pagão. Então Itró, ele era um adorador de ídolos, mas quando ele soube os feitos de Hashem, quando ele soube quem ele era Hashem, ele abriu a mão da idolatria para servir o Eterno e a sua Torá. O que ele fez? Ele ingressa no povo de Israel como um guerreiro, como um convertido. Ele cruza a barreira da idolatria para esse mundo de Hashem, da Torá e da luz divina. Por isso que na obra Or HaRaim, essa obra fala sobre a grandeza de Itró. Vejam, há um pensamento rabínico de que você não deve falar nada para ofender as pessoas. E a Torá fala que ele é um sacerdote de Midian, dando a seguinte dica: ele era idólatra. E daí parece que a Torá está denegrindo, mas essa obra, HaRaim, diz assim: a Torá destaca que Itró era um sacerdote de Midian, ou seja, ele era pagão e ele era idólatra. A Torá faz isso não para insultá-lo, mas para realçar a sua grandeza ao abandonar a idolatria. Então, na verdade, fala que ele era um pagão, é um elogio, dizendo ele estava imerso na apostasia e agora ele se converteu. E vejam só, por quê? Porque a Torá ela tem uma luz divina tão forte que ela pode penetrar na escuridão, ela pode penetrar nos nossos corações, ela pode penetrar na impiedade que existe dentro de nós e transformar o ser humano. A Torá é a luz e ela pode penetrar nas mais densas trevas. É por isso que o Zohar, 67b e 68a, diz assim: a conversão de Itró demonstra que alguém pode abandonar a idolatria e viver em santidade, porquanto a Torá tem o poder para penetrar até mesmo no mais profano dos homens. Então, por aí, já uma aplicação prática para as nossas vidas, nós percebemos que Itró era pagão e depois se tornou um ungueiro, um convertido, um tzadik. Tanto é que ele foi honrado com uma paraxá no nome dele. O Zohar está dizendo que a luz da Torá pode penetrar até os aspectos mais profanos do ser humano. Isso nós podemos aplicar para as nossas vidas hoje no seguinte sentido: nós temos a luz de Hashem, a luz da Torá, a luz do Mashiach. Nós não podemos suportar nenhum tipo de trevas dentro de nós. Nós não podemos compactuar ainda com pecados que às vezes nós ainda temos, com condutas que estão erradas. Ah, mas eu tenho um problema tal, às vezes eu faço isso, como às vezes algumas pessoas me falam, mas existe uma luz divina que pode penetrar em você e lançar tudo isso fora. Por isso que é importante nos períodos de tefilot, de oração, fazer um rid bodedut, uma meditação e pensar: poxa, Hashem, eu estou errando nisso, eu errei aqui, acolá. Você examinar o homem a si mesmo, como ensinou o Rabino Shaul, para nós entendermos onde existem aspectos de trevas dentro de nós e convidarmos a luz do Mashiach e a luz da Torá para nos iluminar e decretar guerra contra as trevas. Nós já estudamos e repito que a Torá diz que a guerra contra Amaleque será de geração em geração, será para sempre. E a gente fala: ué, mas cadê Amaleque hoje? Cadê os amalequitas? Onde eles estão? E a Hassidut fala: Amaleque é Yetzer Hará, é a tua inclinação para o mal, é o pecado que te faz transgredir a Torá, transgredir a vontade de Hashem. Então você tem que decretar guerra todo dia contra a sua inclinação para o mal. Que nós possamos convidar a luz divina, a luz de Hashem, para invadir todo o nosso ser. Nós não podemos pensar assim, não.
vou continuar do jeito que eu estou. Porque um problema de muitas pessoas, até religiosas, que às vezes as pessoas se acostumam a um certo padrão de conduta e acham que aquilo ali está bom, quando nós temos que buscar graus elevados, nós não podemos nos acostumar. Nós temos que ser o Ha'ivri, o hebreu, aquele que cruza, aquele que vai além, aquele que alcança patamares mais altos de espiritualidade na nossa jornada aqui na Terra. E o Zohar tem uma história que eu acho muito interessante. Por quê? O Zohar diz que quando Yitro falou assim, eu sei que Hashem é superior a todos os deuses, o Zohar disse o seguinte, quando Hashem ouviu o Yitro dizendo, Hashem é superior a todos os deuses, Hashem disse assim, então agora eu vou dar os 10 mandamentos. Então o Zohar faz uma interpretação como os 10 mandamentos foi dado como uma resposta de Hashem àquele homem que quis se converter. Claro, foi dado a todo o povo de Israel, mas mostrando o mérito dele. Então vejam só uma coisa curiosa e surpreendente. A Seret Hadbrot, os 10 mandamentos, foram dados aonde? Na Parashá Yitro. A Torá é entregue na Parashá Yitro de um homem que era pagão e idólatra. Podia ser a Parashá Pinhas, podia ser ter uma Parashá com o nome de Moshe ou com o nome de Abraão, não existe, mas poderia ter. Mas isso foi feito de propósito, porque Hashem quer nos ensinar o seguinte, o reino de Hashem, ele pode entrar nos lugares mais baixos, nos lugares mais sombrios. Qualquer pessoa, ainda que tenha uma origem pagã e ímpia, uma origem perversa, essa pessoa pode fazer teshuvá, pode retornar a Hashem, pode se tornar um tzadik. Então Yitro é um grande exemplo da própria missão do povo de Israel de resgatar o que? Os gentios, porque ele foi resgatado por Israel, que é o que Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, fazia, que é o que Yeshua ensinou em Mateus 28, 19, para o quê? Ensinarmos, convertermos os gentios, trazermos os gentios. Está tudo conectado. A conversão de Yitro, de Rahav, Raab, de Ruth, de Ruth, são exemplos de gentios que foram o quê? Resgatados. Agora vejam só, a teshuvá, o retorno de qualquer ser humano, judeu ou gentio, impõe a morte do velho homem e o seu nascimento como uma nova criatura. Nós temos que morrer e temos que renascer. E muitas vezes, quando nós falamos em ressurreição dos mortos, nós sempre pensamos em era messiânica. As pessoas que estão mortas, elas vão ressuscitar. Porém, de acordo com o judaísmo, a ressurreição dos mortos não é um evento apenas futuro. A ressurreição dos mortos é um evento cotidiano, é um evento diário, porque ensina o judaísmo que todo dia o homem deve morrer e nascer de novo. Seria o que a Brit Hadashah chama de a morte do velho homem para o nascimento do novo homem, ou seja, uma pessoa que é transformada e regenerada para servir a Hashem com pureza, com santidade, com amor, com temor e com devoção. Essa ideia de novo nascimento, do nascer de novo, de ser uma nova criatura, ela está muito presente até na própria liturgia judaica. Na oração, por exemplo, do Modeh Ani Lefanecha, nós agradecemos a Hashem porque Ele devolveu o quê? A nossa alma. Isso é uma oração de Shacharit da manhã. Nós agradecemos a Hashem porque Ele devolveu a nossa alma. Na Tefillah Hamachazir, Neshamot Lifgarim Metim, nós agradecemos. Hashem, bendito és tu, Hashem, que restitui as almas aos corpos mortos. Muita gente vai fazer o Shacharit, pensa que isso é uma profecia sobre a ressurreição na era messiânica, mas o que as orações Shacharit querem ensinar, e várias outras orações de Shacharit, na Amidah, não é? Baruch atah Adonai mechai hametim, bendito és tu, Adonai, que ressuscita os mortos. Todas as orações de Shacharit
tem essa ideia de que nós precisamos nascer de novo. Porque segundo o judaísmo, quando nós deitamos e vamos dormir, a nossa alma se desprende do corpo. Quando você acorda de manhã, porque Hashem devolveu a alma. Ele podia segurar a tua alma e você morrer. Você nunca mais voltar. A gente morreu como? Dormindo, não voltou. O Eterno tira a alma e ele devolve a alma. Ele devolve a alma com um único objetivo. Ele espera que nós, naquele dia, nasçamos de novo. Ou seja, a devolução da alma é a nossa ressurreição. Hoje eu acordei porque eu ressuscitei hoje. O Eterno só me ressuscitou porque ele tem um pensamento. Sadok, eu quero que você hoje seja uma nova criatura. Eu estou te ressuscitando. Eu estou te dando a oportunidade de você hoje ser uma nova criatura. Isso não é um evento, hoje acabou. Isso é um evento diário, é a transformação, é o nascimento, é o crescimento espiritual, que é um processo contínuo. Agora vejam só, nós estamos falando de morte, de ressurreição. A entrega da Torá na Parashat Yitro fala de morte e de ressurreição de uma forma reflexa. O Talmud em Shabat 88b, ele vai falar, o Rabino Yehoshua ben Levi, ele vai dizer o seguinte, parece que é algo surreal, mas eu vou mostrar aqui de onde ele tirou isso. O Rabino Yehoshua ben Levi, do Talmud, Shabat 88b, ele fala que quando Hashem entregou a Torá, todo Israel morreu na hora. E depois Israel ressuscitou em seguida. E de onde ele tirou isso? Parece estranho. O Eterno entregou a Seretá de Broto, entregou os 10 mandamentos da Torá, Israel morreu e depois Israel ressuscitou. De onde ele tirou isso? Rabino Yehoshua ben Levi, ele tira isso de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, 5, 6, está escrito: Nafshi Yatzá Vedabero, minha alma saiu quando ele falou. Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim 5, 6, está dizendo, a minha alma saiu quando ele falou. E quando isso aconteceu? O Rabino Yehoshua ben Levi diz assim, ele falou, é Hashem entregando a Seretá de Broto, entregando os 10 mandamentos. Então, quando Hashem entregou os 10 mandamentos, a minha alma saiu. Então ele diz que Salomão, ele estava fazendo uma alusão à alma das pessoas que saíram. Isso parece um pouco estranho, mas nós vamos ver uma profundidade por trás disso. Por quê? Essa ideia de que todo Israel morreu de uma vez só, ela é desenvolvida no Midrash Rabbah. O Midrash Rabbah diz que quando o Eterno entregou os 10 mandamentos, a voz de Hashem era tão forte, tão impressionante, que os filhos de Israel não conseguiram suportar. Então, a primeira palavra, o primeiro mandamento é Anohi Adonai Eloheicha. Eu sou Adonai, o teu Elohim. E aí o Midrash Rabbah explica o seguinte, quando Hashem falou Anohi Adonai, eu sou Adonai, todos morreram. Anohi Adonai, eu sou Adonai, todos morreram. Aí depois ele falou Eloheicha, o teu Elohim. Quando ele falou o teu Elohim, todos o que? Ressuscitaram. Isso parece, às vezes, o Talmud, as pessoas às vezes não entendem o Midrash, às vezes eles pegam algumas passagens e querem ensinar lições elevadas por trás. Nós não podemos examinar a casca, nós temos que saborear o fruto que está por trás daquela casca. O Midrash, o Talmud, quer ensinar que Israel morreu e ressuscitou. Qual é a mensagem do Talmud? Para receber a Torá, você precisa morrer e nascer de novo. Para receber a Torá, você precisa matar o velho homem. Você precisa matar o seu ego. Israel morreu e ressuscitou. A mensagem é Hashem dizendo, eu agora não quero que vocês sejam como aqueles escravos no Egito.
Eu estou transformando vocês em uma nova criatura. Eu estou apostando em vocês. Não estou dizendo que todos foram justos ao longo dos séculos, não é isso. Mas o Eterno confia. Há textos das escrituras que falam que o Eterno tem emuná em nós. O Eterno tem fé. Que história é essa de o Eterno tem fé? É que o Eterno ele tem fé, ele confia, ele espera que nós venhamos ser novas o quê? Criaturas. Que nós sejamos transformados. Esse conceito da transformação interior do ser humano é um conceito antigo. Eu vou ler algumas passagens das Escrituras e depois vou ler da Brit Hadashah, quando Yeshua falou nascer de novo. Quando Shaul falou uma nova criatura. Nova criatura é Beriah Hadashah, que é o que o Midrash Rabbah chama, que Abraão foi uma Beriah Hadashah, uma nova criatura. São conceitos que já são muito antigos. E, por exemplo, em Ezequiel 11, 19, está escrito: eu lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, Ruach Hadashah. Poxa, se você recebe um novo espírito, você será uma outra pessoa. Você tem um espírito, é substituído por um novo, você não está escrito, mas você nasceu de novo. Porei dentro deles um novo espírito. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração o quê? De carne. Isso é um novo nascimento, é uma nova criatura. Yeshayahu, Isaías 44, 3, Hashem diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Ou seja, esse derramar do espírito é para o quê? Transformar alguém pela ação de Ruach HaKodesh. E Yeshayahu está falando em transformação pelo Espírito, que a gente lê tanto na Brit Hadashah, de imersão em Ruach HaKodesh, em imersão no Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, a mudança, a regeneração do homem. Isso daqui é Yeshayahu já falando muito tempo antes. Quero mostrar as conexões do Talmud, do Midrash Rabbah e do Tanakh e da Brit Hadashah. Yeshayahu, Isaías 59, 21. Hashem diz: esta é a minha aliança com eles, diz Hashem, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que eu pus na tua boca não se apartarão dela, nem dos teus filhos e nem dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão de agora para todo sempre. Hashem fala, o meu espírito que está sobre ti. A ideia do Eterno derramar o Espírito para quê? Para haver uma transformação. Ruach Hadash, um novo Espírito, do qual falou em Ezequiel, uma nova criatura. E Ezequiel 11, 26. Dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um novo Espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Novamente esse conceito, um novo espírito, um novo coração, a ação do Espírito de Hashem nos transformando. E Ezequiel 11, 29, novamente, dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Tehillim, Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Elohim, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Criar um coração puro, veja a ideia de criação. Aqui o verbo também é criar, que a ideia é, tal como o Eterno criou Adão e ele pecou, e nós também pecamos, o Eterno pode nos criar. Criar não é assim, Eterno modifica, ajusta, faz um reparo. É diferente, Davi não falou, olha, faça uma reparação, faça aqui uma mudança circunstancial. Aqui é criar, ou seja, criar é fazer algo do novo, é uma mudança radical. Então, com base nisso tudo, no Talmud, no Midrash, nesses textos das Escrituras, nós entendemos melhor quando Yeshua falou em Yohanan 3,3 que o homem não pode nascer, que se um homem não nascer, e a tua Bíblia bota
se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim, no aramaico, na tradução que eu fiz, que em breve será lançada em língua portuguesa, já está na editora, no aramaico é interessante que Yeshua diz assim, se um homem não nascer a partir do princípio. Aí ele está usando o princípio, que no hebraico, né, foi em aramaico, no aramaico seria Bereshit, para nós fazermos um Gezerah Shavá, uma comparação com o livro de Gênesis. Se um homem não nascer do princípio, ele não pode ver o reino de Elohim. O que ele quer ensinar aí é o que a Hassidut ensina mais modernamente, é o seguinte: o homem ele tem que nascer do princípio, ou seja, o homem ele precisa nascer de novo como Adão antes do pecado. A ideia é, você tem que voltar ao Gan Eden e ser como Adão, Bereshit, no princípio. Yeshua fala, você tem que nascer como foi lá na criação. Porque, de acordo com o judaísmo, Adão, o homem primeiro, antes do pecado, ele tinha o grau mais elevado de espiritualidade. Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado nenhum. Então, ele tinha o grau mais alto. E aí, o que aconteceu? Quando ele pecou, ele caiu desse estado. Só que diz a Hassidut, o nosso objetivo é voltar a ser como ele. A Hassidut ainda explica mais. Abraão, por que ele foi escolhido para ser o fundador do povo de Israel? Porque ele passou por várias provas durante toda a sua vida, por vários testes, por vários refinamentos. Quando ele chegou no final da vida, ele conseguiu atingir o patamar de Adão antes da queda. Ele se tornou como Adão. Então ele foi o primeiro novo Adão. Até Shaul fala de cada um novo Adão. Então ele se tornou como Adão. Repito, não com 10 anos de idade, com 20, com 30. No final da existência dele, ele já estava do jeito que o Eterno gosta. Ou seja, totalmente em um nível alto, elevado. Até levar o próprio filho para ser sacrificado na Akedah, Bereshit, Gênesis 22. É um nível altíssimo. Quando ele conseguiu passar em todas as provas, ele chegou a um nível elevado de Adão antes da queda. Então o Eterno falou, então a Hassidut ensina o seguinte, se eu criei o mundo a partir de Adão, agora eu vou criar o povo de Israel a partir do sucessor de Adão, que foi quem? Abraão. E aí é criado o povo de Israel. Mas vejam só que profundo. Não é para falar, eu sou judeu, eu sou melhor. Não. Nossa missão é ser como Abraão. E Yeshua falou, nós temos que ser filhos de Abraão. Nós temos que ser como Adão, nascer do princípio. Ou seja, voltar, Yohanan, João 3,3, voltar àquele estado do Gan Eden, antes do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E de posse desses entendimentos, aí fica muito mais claro ler a Brit Hadashah. Vejam, só fazendo um breve resumo, Abraão foi uma Beriah Hadashah, foi uma nova criatura. O Talmud Midrash fala que Hashem matou Israel e ressuscitou para receber a Torá, porque Hashem quis que Israel fosse uma nova o quê? Criatura. A Hassidut fala que Abraão que atingiu o nível de Adão antes do quê? Do pecado. Por isso que ele é o fundador do povo de Israel. E Yeshua vem e fala, vocês têm que voltar a esse mesmo estado. Lembra o que Yeshua falou? Olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Até dessas pedras ele pode suscitar filhos. Por quê? Se vocês são filhos de Abraão, você tem o dever de nascer de novo. Você tem o dever de ir ao princípio, ao estado de Adão antes da queda. Com isso a gente pode entender alguns textos. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que é do Mashiach, portanto, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram.
Nova criatura, Beriah Hadashah, que é um termo que o Midrash aplica a Avraham, uma nova criatura. Shaul em Gálatas 6,15. Porque a circuncisão não é nada, e nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. A circuncisão não é nada e a incircuncisão também não é nada, e sim ser uma nova criatura. Várias pessoas que não entendem o Shaul falam o seguinte: ele está criticando a circuncisão, Roma inventou isso, ele está falando mal. Vejam só, Roma nunca inventou a Brit Hadashah. Pensem bem, para vocês que falam que Brit Hadashah é de Roma, olhem só, nós somos de Roma e queremos inventar um Novo Testamento. Eu sou um bispo de Roma, perverso, eu não gosto de Torá, eu não gosto de Shabat, eu quero inventar um Novo Testamento. Vocês acham que eu ia escrever assim? Eu não vim abolir a Torá nem os profetas, eu vim cumprir? Se eu quisesse inventar, um bispo romano ia escrever isso? Claro que não. Ia escrever que quem cumprir os menores dos mandamentos será o menor no reino dos céus? A Igreja Católica ia escrever isso? Claro que não. A Igreja Católica ia falar que Yeshua frequentava a sinagoga no Shabat, como era do seu costume? É claro que não. Eu sou de Roma, eu vou inventar um Novo Testamento contra a Torá. Eu vou inventar um Novo Testamento contra a Torá. Então eu vou escrever assim: a Torá é boa, justa e perfeita. Vejam, é impossível. A Igreja Católica nunca ia inventar textos. Shaul falando, nunca fiz nada contra a Torá e nem contra a tradição, defendendo até a Torá oral, e nem contra a tradição dos meus antepassados. Ele podia falar, nunca fiz nada contra a Torá escrita, mas a tradição oral, já que eu não gosto, eu violei mesmo. Não, ele não fez nada contra a Torá escrita e a tradição oral dos meus antepassados. Então vejam só, na verdade, Roma nunca ia ser estúpida de inventar coisas desse tipo. O que Shaul quer dizer é, não adianta ser circuncidado se você está atolado no pecado. Porque daí isso não vale de nada. Até o Rabino Nachman de Breslov e outros rabinos racídicos falam que se um camarada é judeu e se ele não cumpre a Torá, o Rabino Nachman fala assim, ele deixou de ser judeu, ele agora se tornou um goi. Alguém que é de família, é filho de mãe, a mãe é judia, foi circuncidado, mas se ele não quiser nada com Torá e se ele se apostatar, ele perdeu. Por quê? Porque judeu, ele tem que ser como Avraham, que é Ha-Ivri, é aquele que cruza. Ele cruzou da impiedade para a santidade. Se o camarada é judeu de sangue, mas ele continua na impiedade, ele não cruzou. A Hassidut até explica uma coisa interessante. Judeu em hebraico é Yehudi. Yehudi. O Ru aí é com a letra rei. Se eu tirar a letra rei e colocar a letra ret, forma Yehudi. Yehudi significa a minha união, de Yehud. Minha união com Hashem. Então a Hassidut diz o seguinte, Yehudi é aquele que é Yehud. Traduzindo, judeu é aquele que está unido com Hashem. Yehudi é aquele que é Yehud, está em união. Em união com quem? Com Hashem. Você está em união com Hashem? Você é Yehudi. Você não quer nada com Hashem? Você não tem conexão com Hashem? Você perdeu isso. Então a tua circuncisão não é importante, porque você está na impiedade. Efésios 4, 21 a 24 diz, se verdadeiramente o ouviram e por eles aprenderam, como a verdade está em Yeshua, e que vocês possam deixar de lado as suas antigas condutas, o velho homem que foi destruído pelos desejos do engano, e sejam renovados no espírito e nas suas mentes, e vistam-se do novo homem, aquele que foi criado por Elohim, em justiça
em santidade e em verdade. Aqui ele fala desse novo homem. Então vejam só, essa ideia ela é muito forte no judaísmo. Só para vocês terem essa ideia da Brit Hadashah, novo homem, novo nascimento, nova criatura, nascer de novo, isso perpassa todos os textos que eu citei. Vou citar outros agora. Vejam só, o judaísmo fala muito sobre o novo nascimento. Às vezes não com o nome o novo nascimento, mas o conceito está embutido. Por exemplo, o judaísmo fala que quando um goi, um gentio, ele se converte a Hashem, o judaísmo fala que ele se tornou como um recém-nascido. Isso está no Talmud Bavli Yevamot 22a, 62a, 48b, no Talmud Yerushalmi Bikurim 3.3, só para mostrar que são várias fontes, não uma, são várias fontes. Ou seja, camarada era gentio, se converteu a Hashem, ele é como um recém-nascido que sai de novo da barriga da sua mãe. Parece até pergunta de Nicodemos, né? Ué, então nascer de novo eu vou ter que voltar? E Yeshua falou, não, você vai ter que nascer do princípio. Ou seja, é uma transformação o quê? Interior. A transformação interior, de acordo com o Talmud, é como se você estivesse nascendo de novo como um bebê. O Talmud também fala o seguinte, quando um homem se casa, ele é como se fosse um recém-nascido. Isso está no Talmud Yerushalmi Bikurim 3.3. Por quê? Porque era um homem e uma mulher. Quando vocês se casam, não serão mais duas, serão uma só o quê? Carne. Essa união traz uma nova criatura. Então você se torna um recém-nascido. Vaikra Rabá 29.2 fala que quando Israel aceitou sacrifícios, quando Israel ofereceu sacrifícios a Hashem em Rosh Hashanah, e os sacrifícios foram aceitáveis, Rosh Hashanah foram ofertados sacrifícios que foram aceitáveis a Hashem, Hashem falou, eu recebo esses sacrifícios porque vocês agora são uma nova criatura. Ou seja, um sacrifício que é aceitável. Se você faz isso, você é uma nova criatura. Está aqui no Beriah Hadashah. O Shemot Rabbah 3.15 fala que quando Hashem chamou Moshe e fala para ser representante de Hashem, né, você vai me representar perante Faraó, vou colocar as palavras na tua boca. Hashem falou, Moisés, agora eu estou te chamando para ser uma Beriah Hadashah, para ser uma nova criatura. Então vejam como tudo está totalmente concatenado. E essa é a mensagem da Torá. Todo esse ensinamento não é para nós aprendermos Midrash, Talmud apenas, mas para nós interiorizarmos esse conceito que o que é a mensagem da Torá, a mensagem de Yitro, a mensagem da Brit Hadashah é o novo nascimento. Se nós não nascermos de novo, nós não seremos nada. Se nós não nascemos como Adão antes da queda, nós não veremos. Isso é forte que Yeshua falou, vocês não verão o reino de Elohim. Ele está convidando para um patamar elevado. Uma passagem da Mishnah em Sanhedrin 10, 1-4, que as pessoas leem só o início e esquecem o final. Mishnah em Sanhedrin 10, 1-4 diz assim, todo Israel possui uma porção no mundo vindouro. Todo Israel vai ser salvo. Aí fala assim, mas há exceções. Aqueles que negam a doutrina da ressurreição dos mortos. Aqueles que negam que a Torá veio dos céus. Né? Cheio de teoria que a Torá não é de Moisés. Assim, negou a ressurreição dos mortos, você está excluído. Negou que a Torá veio dos céus, está excluído. E aí descrevem vários atos de apostasia. Pessoas que são apóstatas. Ou seja, todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. Mas se você negar a ressurreição dos mortos, você está fora. Se você negar que a Torá veio dos céus, você está fora. E se você cometer atos de apostasia, você está fora. Só que aí essa Mishnah ela cita Yeshayahu, Isaías 60, 21. Todo Israel será salvo. Por quê? Aí cita assim,
Isaías 60, 21. Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. Por quê? Porque todos do teu povo serão tzadikim. Isso é forte. Todos do teu povo serão tzadikim. Todo Israel, olha só, todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. Por quê? Porque todos serão tzadikim. Ou seja, o povo de Hashem só é constituído de quem? Tzadikim. Os rechaim, os ímpios, estão o quê? Fora. Todo Israel tem uma porção, mas não é meu camarada que é ateu, que negou a Torá, que é apóstata. É o Israel de tzadikim. Isso sim é o povo de o quê? Israel. É o povo que nasceu o quê? De novo. É o povo que foi transformado. Por isso que a Hassidut e o Alter Rebbe no Tânia, ele fala da Nefesh Haberhamit, ou Nefesh Behemá, como diria o Moshe Ben Nachman. No Tânia fala da Nefesh Haberhamit, da alma animal. A alma animal está dentro de nós, ela quer nos levar ao pecado, à sujeira, à apostasia, é o instrumento de Yetzer Hará, da inclinação para o mal. Mas dentro de nós existe a Nefesh Haelokit, a alma divina, que quer nos levar à santidade, à pureza, à devoção e a Hashem. E aí a tua alma animal milita contra a tua alma divina, a Nefesh Haberhamit, a alma animal, milita contra a alma divina, a Nefesh Haelokit, e você fica nesse conflito. Mas aí o Tânia diz o seguinte: o tzadik é a pessoa que controlou as emoções da Nefesh Haberhamit, da alma animal, e que não mais sente desejo por coisas mundanas. Isso é forte. Conheço muita gente que fala, tal, mas eu gosto de uma coisinha um pouquinho mundana. Não, poxa. O tzadik, ele não sente mais desejo, ele não tem prazer em nada que é mundano. E ele diz, os únicos desejos seus são os prazeres divinos. As coisas de Hashem que dão prazer. O tzadik completo é uma pessoa na qual a natureza essencial da alma animal foi transformada. Aqui ele não está dizendo, mas uma alma transformada é o quê? É o novo nascimento, é o nascer de novo, é a nova criatura. É o mesmo conceito da Brit Hadashah. O tzadik, repito, é aquele que houve uma transformação da alma animal. A alma animal passou Você saiu do mal para a santidade. Saiu das trevas para a luz. E por isso o tzadik não sente apego ao mal. Isso é um novo nascimento, é uma nova criatura, é ressurreição, é um novo coração. O próprio Rabino Nachman de Breslov, ele também diz uma coisa interessante, que ele fala que nós temos um pouco de energia. Claro, nós somos energia. E essa energia é a energia divina de dentro de nós. Ele fala que quando nós fazemos um tikkun no coração, tikkun é retificação. Quando nós consertamos o nosso coração, ou seja, nosso coração está cheio de coisas erradas. Quando você conserta, é um tikkun no coração, quando você conserta tudo que está errado, ele fala que literalmente é como se você criasse outros mundos. Outros mundos no universo. Porque ele fala o seguinte, porque você não fez nada mais, nada menos do que criar um novo eu. Ou seja, criar um novo eu é novo nascimento, é nova vida, é novidade. Isso parece muito com Brit Hadashah. Por quê? Brit Hadashah é um livro racídico. Você pode pegar o Tânia, pode pegar o Rabbi Nachman, são conceitos de transformação. E qual é a nossa missão? Estamos chegando ao final, mas o Rabino Nachman diz assim, cada pessoa deve dizer assim, o mundo inteiro foi criado por mim. Isso está no Talmud, em Sanhedrin 37a. Por quê? Eu vou ler aqui, mas o que o Talmud quer ensinar é o seguinte, é como se Hashem olhasse para cada um de vocês e falasse, eu criei o mundo só por tua conta, só pela tua conta, só por você. Então, se o mundo foi criado só por você, significa que você tem que fazer de tudo para melhorar o mundo, para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Então, o Rabino Nachman diz assim, o mundo inteiro foi criado por mim, Sanhedrin 37a. Se o mundo inteiro foi criado por mim,
Então, é a minha constante obrigação examinar e analisar o que é necessário para consertar o mundo e para prover as necessidades de todos e orar por todos. Isso é a nossa missão, é a missão que Yeshua nos legou. Nós precisamos converter pessoas de todas as nações, não converter a nossa Beit, não converter, não é isso, converter as pessoas a Hashem, a Torá, a Mashiach, a luz. E termino esse estudo e fazendo uma interpretação racídica dele, Mateus 16, 24 a 25, Yeshua diz assim aos seus talmidim, a seus discípulos: quem quiser vir atrás de mim deve rejeitar a si mesmo. Completo eu, rejeite a sua alma animal. Quem quiser vir atrás de mim deve rejeitar a si mesmo, rejeitar a sua alma animal. Tome a sua estaca. Estaca, cruz, era algo para morrer. Ou seja, tome a sua estaca mate a sua alma animal e venha atrás de mim e me siga. Aquele que quiser dar a vida à sua alma animal, será destruído. Se você quiser aumentar a tua alma animal, você será destruído. Mas quem destruir a sua alma animal, por minha causa, que a encontrará. A minha causa, a causa de Yeshua, é a causa de Hashem, é a Nefesh Elokit, é a alma divina. Se você quiser encontrar a sua alma pela minha causa, se você quiser encontrar a alma divina que está dentro de você, então você vai encontrar vida. Que todos nós, Ravelim, possamos gravar em nosso coração: o nosso objetivo é morrermos e ressuscitarmos como Israel no Sinai, sermos uma nova criatura, sermos como Adão antes da queda. Nós não podemos permitir que as trevas continuem dentro de nós. Nós não podemos permitir os desejos mundanos. Nós precisamos prosseguir na nossa jornada de elevação espiritual. Aí sim seremos verdadeiros Binei Avraham, filhos de Avraham, pessoas que são totalmente transformadas, regeneradas, que são as novas criaturas. Que o Eterno abençoe e guarde a todos vocês. Shalom, shalom.